Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no SESC mais uma vez. Ano passado eu estive aqui, numa ação de formação também, não do Geração Esporte, mas de uma outra oficina de esportes, colaborando. Eu acho que essas ações de qualificação, elas são muito importantes, porque quem aqui está acompanhando as Olimpíadas? Mas as Olimpíadas mesmo, da forma geral, ou só o futebol? Da forma geral, beleza. Porque, às vezes, a gente observa os jogos pela televisão e acha aquilo muito distante, É uma competição que nos parece estar muito distante, Poxa, Olimpíadas, em Londres, um atleta de alto rendimento, e aquilo parece que nós não temos propriedade como contribuir. E na verdade, aquela pessoa ela só chegou lá através desse trabalho aqui. Um trabalho de base, um trabalho de formação muito bem feito. Então, vocês têm que se sentir parte integrante desse processo. É o trabalho de vocês que vai fazer com que pessoas cheguem lá. Então vocês precisam apropriar desse conhecimento, apropriar dessa oportunidade que vocês estão tendo aqui, para poder se qualificar e de fato contribuir para o nosso estado, para o nosso país. Eu sempre que eu dou aula para os meus alunos, seja do nível de especialização, seja do nível de graduação, tem aqui alguns ex-alunos meus, eu converso muito com eles, eles se mostram incrédulos, com a possibilidade de trabalhar nessa frente, porque, em princípio, nós olhamos e falamos, mas eu trabalho com meninos de 6 a 13 anos, num projeto social. Será que eu de fato contribuo? Será que lá, quem conhece aqui Piuí? Fica no Centro-Oeste. Vocês conhecem? De lá. Vocês são de lá? Uma cidade bonita, Bacana demais a cidade lá. Piuí fica numa região muito bonita de Minas Gerais. Belo Horizonte faz parte da grande Piuí, não é isso? E tem um trabalho lá interessante. E, por exemplo, Piuí tem 35 mil habitantes. Eu conversei agora há pouco com o William, de Monsenhor Paulo, não é isso? Cadê o William? Está lá. Também faz um trabalho muito interessante lá. E vocês, de fato, podem contribuir para que pessoas lá da própria comunidade, da própria cidade onde vocês estão, possam ir passando etapas. Se forem para o alto rendimento, ótimo, mas se não forem, vão ser melhores pessoas. É através de uma formação mais humana que nós vamos chegar a ter uma formação melhor enquanto ser humano. E que bom se eu puder encaminhar uma criança que começou lá comigo com 6, 7 anos, para a oficina de esportes, ou se eu puder encaminhar para um clube, ou se eu puder encaminhar para uma seleção. Isso é excelente. É o seu trabalho, mas tudo começa no seu trabalho, através dessa ação da CEG de qualificação de vocês. É aqui que vocês vão conhecer caminhos, vão ganhar lanternas, vão aumentar os óculos, a leitura dos óculos, o grau dos óculos, para poder ler melhor o ambiente. Então vocês estão de parabéns, a CEG também de parabéns em promover essa ação de qualificação. Tá? Eu não vou perder muito tempo falando de mim, hoje nós vamos falar sobre métodos de ensino. Eu só, antes de passar para a minha apresentação, eu gostaria eu trouxe aqui de apresentar para vocês essa revista. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa revista aqui. Bom, ok. Essa revista aqui é do nosso departamento de educação física lá na Universidade Federal de Viçosa. É uma revista interessante porque ela tem artigos de mais variados temas da educação física, inclusive da educação física escolar e do processo de iniciação esportiva. Eu vou deixar com a Marilda as revistas. Eu trouxe 5, infelizmente eu não tinha 300, eu não tinha 300, mas eu vou deixar 5
e aí vocês podem ter acesso, tá? Também tem um site, no final da minha apresentação eu vou deixar o site do nosso núcleo de pesquisa, e vocês podem entrar lá, onde vocês também vão ter o link para poder clicar nessa revista, e vocês podem ter acesso online, ok? E por fim, eu só gostaria de, também vou deixar com a Marilda, vou deixar uma camisa para a Marilda poder distribuir. Esse aqui é da nossa, infelizmente, essa aqui é da nossa especialização que nós temos lá na Universidade Federal de Viçosa. O Tiago é nosso aluno lá, né, da especialização. Teve presente lá com a gente agora em julho, né, durante o mês de julho todo, né, e é claro que ela é direcionada para o futebol, né, a gente fala muito de futebol, mas a gente faz uma formação bem abrangente, né, Tiago? Falando do processo de iniciação esportiva, inclusive vão ter algumas coisas que eu vou falar que a gente trabalhou lá, né? E quem tiver interesse, depois também eu vou deixar o link do nosso núcleo e vocês podem acessar lá para poder conhecer. Mas uma camisa vai ser sorteada para vocês, tá bom? Ok? Bom, então, eu sei que vocês estão cansados, né? Já estiveram aqui de 8 às 10 com o Renato, mas é importante revigorar os ânimos para a gente poder falar sobre métodos de ensino. Tá? O que nós vamos falar sobre métodos de ensino e aprendizagem da educação física? Em 2 horas é muito pouco tempo, né? Geralmente essa disciplina, ou esse tema, ele é colocado em uma disciplina de 60 horas, né? Em uma disciplina, 2 disciplinas de 60 horas, mas tudo bem, né? O que eu quero aqui é despertar vocês para o novo, para aquilo que é interessante, que pode ajudar vocês, né, na organização das atividades lá dentro do núcleo. Tá? E também vocês compreenderem um pouco melhor, né, o que vai ser feito com vocês lá na prática. Ok? Então eu tentei organizar aqui, dentro dessas 2 horas, um conteúdo que pudesse estar muito próximo daquilo que vocês fazem e estar muito próximo da sequência de atividades que vocês vão ter aqui, combinado? Então, quando a gente pensa em métodos de ensino, né, e a gente vai buscar literatura e começa a procurar, né, pela internet, a gente vê um mundo de informações, né? E nesse mundo de informações sobre métodos de ensino e aprendizagem, nós podemos encontrar vários. Eu poderia aqui simplesmente pegar um método e ficar 2 horas aqui falando para vocês quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos e como se trabalhar esse método de ensino. Tá? E esse método de ensino, né, não é à toa que eu coloquei o mundo aqui, isso não está aparecendo. Ok. Não é à toa que eu coloquei o mundo aqui, porque o método de ensino ele tem muito a ver também com a cultura do país. Nós temos métodos de ensino que dão muito certo nos Estados Unidos. Tem métodos de ensino excelentes na Austrália. Tem métodos de ensino excelentes na Alemanha, na Inglaterra. E se a gente transportar para cá, não vai dar no contexto brasileiro. Nós temos uma experiência com isso, né, nas escolas. Nós importamos um método de ensino francês e colocamos dentro da nossa escola. Hoje a gente paga um certo preço por isso. Tá? Então, antes de importarem um método de ensino, vocês têm que ter essa consciência, né? E é claro que quando vocês forem procurar, né, sobre métodos de ensino pela internet, vocês vão receber um mundo de informações. Tá? O que eu vou fazer aqui hoje é tentar traduzir esse mundo de informações de uma forma mais palpável para vocês. Tá? De uma forma com que essa informação que está lá, vocês possam ter uma ideia do que buscar. Eu sei que talvez eu não consiga colocar isso na palma da mão de vocês, como vocês pudessem conhecer aquilo super bem, né? Mas o que eu quero com essa palestra aqui de hoje é só pegar um pouco dessas informações de forma que vocês possam transferir para os alunos de vocês. São alunos que estão numa fase muito sensível da formação esportiva. E isso vai ser determinante, a forma como vocês trabalham. Então, conhecer métodos de ensino vai ser importante para isso. Ok?
dentro disso, né, eu preparei, né, uma apresentação para que vocês possam utilizar dentro do Geração Esporte. A gente poderia falar de métodos de ensino para várias idades, para várias faixas etárias, para várias modalidades. Mas o que eu vou focar aqui hoje é no Geração Esporte, que é o que vocês estão fazendo a qualificação. Então o que eu quero é, dentro desses métodos de ensino, trazer algo bem palpável e bem próximo da realidade de vocês. Quando a gente fala de formação esportiva, né, que é a ideia, antes da gente passar para métodos de ensino, que para poder aplicar um método de ensino, eu preciso entender de formação esportiva, não é isso? Não é? É uma condição sine qua non, não é? Se eu não entender de formação, como que eu vou aplicar o método? Né? E quando a gente fala de formação esportiva, a gente pensa numa formação multiesportiva, né? Uma formação ampla, principalmente aqui no Geração Esporte, não é isso? Uma formação onde o aluno ele possa vivenciar várias práticas esportivas, né? Dentro da formação esportiva nós também temos um caminho a seguir, tá? Vocês conseguem ver isso aqui não? Mais ou menos. Tá ruim, né? Será que tem como apagar essa parte da frente? Só essa parte aqui não? Melhorou? Ok. Quando a gente pensa em formação esportiva, vocês me permitem fazer aqui uma metáfora, uma analogia a uma escalada, né? O que a gente pensa, ou o que a gente sabe sobre formação esportiva é o quê? O que eu quero fazer, ou o que eu vou fazer com aqueles alunos que estão ali. Quando eu estou numa escalada, é a mesma coisa. Eu estou embaixo e olho para cima e falo, eu quero chegar lá. Mas como chegar lá, muitas das vezes eu não sei. Eu tenho uma ideia. A formação esportiva, ela parece assim, né? Nós olhamos para uma criança e quando a gente terminar lá a Geração Esporte com 13 anos, não é isso, Maria? Com 13 anos, a gente fala assim, até 13 anos ele tem que dominar isso aqui. Mas como que eu vou fazer isso? Quais são os caminhos que eu vou percorrer? Muitas das vezes a gente tem uma ideia, mas pode chegar no meio do caminho e a gente pode mudar a via que a gente está utilizando, não é isso? Vocês têm experiência lá no Geração Esporte, vocês têm experiência em escola. E sabe que muitas das vezes o planejamento, às vezes, quando a gente está fazendo uma escalada, né, a gente sabe as vias e quando a gente está na formação, a gente também tem uma ideia onde nós vamos chegar. É claro que, dentro da formação esportiva, nós podemos ter atividades mais artificiais, como esse primeiro muro aqui, né, em amarelo, e podemos ter atividades mais naturais, não é isso? Em atividades artificiais, ou em atividades onde eu programo mais, onde eu tenho uma segurança maior, a criança ela é mais direcionada. Em atividades que estão mais próximas da realidade, nós temos que ver como que ela vai se comportar e dar segurança, né? Agora, nós sabemos também que no processo de formação esportiva, há alguns pontos críticos, não é isso? Não tem um ponto crítico? Todo mundo aqui que trabalha com formação esportiva já passou por um ponto crítico. É um ponto decisivo. Não é? Há vias muito fáceis, mas chega no ponto decisivo que ele pode ser crucial para a formação esportiva. Ou eu ali vou dar uma informação base, ou eu ali vou ter segurança naquilo que eu estou fazendo, ou eu vou perder todo o meu trabalho. Então não adianta ter subido todo o muro e chegar num momento crítico e não saber tratar essa criança. Não saber desenvolver a atividade que se adeque ao momento de desenvolvimento dessa criança. Eu vou perder todo o meu trabalho. Ou eu perco a oportunidade de fazer com que essa criança chegue ao topo. E esses momentos críticos, eles requerem conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, eu não consigo agir com segurança no processo de formação esportiva. Por isso que eu vou voltar a repetir, essa ação que vocês estão vendo aqui, que a CEG está desenvolvendo, ela é importantíssima. Porque no Brasil, a gente está com falta de profissionais qualificados para poder trabalhar na parte de formação esportiva. De profissionais que tenham conhecimento e segurança para poder fazer da formação esportiva, né, um caminho de formação humana também. Então, o que a gente precisa, dentro desse processo de formação esportiva, é dar segurança, né?
ter segurança naquilo que a gente faz, ser um professor que passe para os alunos segurança, treine esses alunos em situações artificiais, mas que no momento que a gente for para a situação real, a gente também acompanhe esse aluno, principalmente nos primeiros anos de formação. Tá? Então, preparar esse aluno para que quando ele faça a escalada dele pela vida, né, que ele possa caminhar sozinho, que ele possa subir sozinho. Né? E para isso, ter formação é muito importante. Nós não queremos com isso que vocês, professores, né, encham só a cabeça dos alunos de vocês, né, de conteúdos. Esse é o conteúdo que tem que se passar. Né? Também nós não queremos que vocês sejam extremamente teóricos. Né? Vou entrar dentro de um livro, vou entender tudo que é aquilo e vou passar para o meu aluno. Esse não é o objetivo. Né? Nós também não queremos lá na prática que vocês robotizem os alunos. Que vocês façam com que os alunos eles não tenham tomada de decisão, que eles não sejam inteligentes, que eles não sejam criativos. Não é isso que se busca. Né? O que se busca é exatamente o contrário. Né? O aluno ele vai estar saltando e se o treinador, ou se o professor, se o educador não falar nada com ele, ele não sabe o que ele faz. Não é isso que a gente quer. Não é? E para isso, gente, para poder trabalhar com formação esportiva, né, não há fórmula. Eu não posso chegar aqui para vocês hoje e falar assim que se faz. E é assim que se deve fazer. Então não há uma poção mágica. Se tivesse era ótimo, né? Fosse lá na drogaria e comprar lá um remedinho que vem a bula e fala tudo que você tem que fazer. Né? Não há uma poção mágica. Não há guidelines, né? Não há guias para você seguir e falar é isso, é isso, é isso. Por quê? Porque cada ser humano é um ser humano. Ele é diferente. Ele exige atenção diferente. Ele tem limitações e potencialidades diferentes. E para isso a gente tem que trabalhar com cada um de forma quase que individualizada, apesar da gente saber que em atividades, né, a gente trabalha com 30, 40 alunos. Mas é preciso ter um olhar diferente. Eu hoje estou dando essa palestra aqui para 300 pessoas, né? Mas eu olho cada um de vocês aqui, apesar de não conhecer todos, conhecer alguns, mas eu tenho um olhar diferente. Eu sei quem está prestando atenção, quem está dormindo, né, quem está conversando com o outro, quem está notando, quem não está. Eu sei, é um olhar diferente. E na hora que eu saio ali, a pessoa para e pergunta, professor, eu vi aquilo e tudo. Interessante, essa pessoa está prestando atenção, ela pegou aquilo. E é um olhar diferente. É claro que eu não vou talvez conseguir tocar todos vocês de uma forma igual. Certamente, quando vocês saírem daqui, dessa palestra, né, e forem para o lado de fora, eu espero que vocês saiam daqui melhores. Vocês saiam daqui com um novo conhecimento. Saiam daqui com uma perspectiva diferente. Porque senão não valeu a pena vir aqui. Então é isso que eu espero. E quando o aluno vai lá, no núcleo de vocês, para poder fazer uma atividade, ele tem que sair de lá diferente. Se ele chega lá e sai da mesma forma, significa que a intervenção que vocês tiveram, ela não teve resultado positivo. Então, a cada dia, a cada momento, a cada contato com os nossos alunos, a gente precisa passar algo diferente. E para isso que os métodos de ensino vão nos ajudar. Então, o que nós queremos, a proposta que eu trago aqui hoje para vocês é essa. Nós queremos que os nossos alunos, né, eles sejam inteligentes, que eles sejam criativos, que eles sejam autônomos, que eles sejam os próprios organizadores e praticantes da prática deles. Não esqueçam, nós estamos trabalhando com crianças de 6 a 13 anos. Não é isso? 6 anos? 7 anos. De 7 a 13 anos. Então são crianças que nós precisamos, né, apesar de elas terem um grau de dependência muito grande, nós precisamos passar autonomia para elas. E autonomia exige com que nós trabalhemos os aspectos cognitivos, para que eles possam fazer a prática. Ok? Essa é a ideia, tá bom? Então, para a gente poder falar sobre os métodos, só passar aqui por fim o que é a formação esportiva, porque tudo que eu vou falar sobre métodos vai estar embasado sobre esse início que eu falei para vocês sobre formação esportiva. Tá? Então, oportunizar o desenvolvimento potencial do indivíduo, né, em relação ao conjunto de habilidades necessárias às práticas esportivas.
promover a formação humana geral. Isso é importante. Tem gente que só pensa em formar um jogador, não é isso. Nós queremos formar humanos acima de tudo. Se ele virar um jogador, que bom. Se ele virar um atleta, que bom. Mas nós estamos numa faixa etária onde nós temos que visar isso. Porque se ele for um ser humano, certamente ele está mais próximo de ser um atleta de qualidade. Ele vai entender melhor as ações. Né? E se ele não for um atleta, ele vai continuar a vida dele enquanto cidadão, contribuindo com a sociedade. Então, formar ou trabalhar com crianças nas idades que vocês trabalham é essencial passar valores humanos, acima de tudo, né? E oportunizar experiências motoras gerais com jogos. E nós não podemos nos abdicar dessa responsabilidade. Também não é só ficar lá falando, para poder respeitar o pai, ou a mãe, ou a sociedade, passar só os valores. Ele também tem que se desenvolver motoramente. E é isso que nós vamos falar aqui, ok? Então, voltando àquela figura, né? Agora eu já parei de falar de formação esportiva, não vamos entrar em métodos. Nessa parte de formação esportiva, multiesportiva, multifacetada, né? Ampla, holística, né? Nós temos algumas possibilidades de métodos, ok? Para a gente poder entender os métodos, né? Entender o aspecto do desenvolvimento técnico, motor da criança é importante. Eu creio que muitos de vocês, quem é que não conhece essa figura? Não conhece? Levanta a mão. Então todos vocês conhecem. Isso aqui, de fato, essa ampulheta, ela é mundialmente conhecida. Todos vocês que passaram pelo curso de Educação Física conhecem essa ampulheta, né? E nós estamos trabalhando aqui, deixa eu pegar aqui, pronto, entre o estágio maduro e entre o estágio de aplicação. E isso nós temos que ter consciência. Porque eu quero desenvolver nas crianças que estão lá comigo no meu núcleo, essas atividades, né? Então, o que a gente precisa saber é que as habilidades técnicas, né, elas têm como base os movimentos estabilizadores, locomotores e manipulativos. Então, se eu desenvolver tudo isso no meu processo de formação, dos 6 aos 13 anos, ele vai aprender o esporte mais tarde. E eu preciso ter o foco nessas atividades. Aqui, né, as habilidades motoras fundamentais para essa faixa etária são as combinações de 2 ou mais elementos, né? Galopar, deslizar, saltitar, apanhar, driblar, rolamento corporal, parar, desviar. São esses movimentos que uma criança na faixa etária de 7 a 13 anos tem que dominar. Se ele dominar isso, depois, quando ele passar por uma fase mais de orientação esportiva, ele vai dominar aquelas habilidades todas lá embaixo. Mas hoje, como nós estamos focados aqui, nós vamos passar por esses aspectos, tá? Em vermelho, que eu destaquei aqui, ok? Uma outra pergunta, né? A gente fala muito sobre o aspecto motor, né? Sobre o aspecto físico da criança, desenvolver o aspecto físico. Mas a gente sabe que para poder jogar esporte, precisa de cabeça, né? Precisa da cognição, né? Então, a pergunta que se faz é: o que se vê quando se olha para o jogo? Será que a gente vê a mesma coisa? O professor Renato, na palestra dele aqui antes, ele passou um vídeo para vocês, não passou? De uma plantação, foi isso? E o que ele falou no fim? Ele falou assim: toda vez que eu vejo esse vídeo, ele está aqui, o Renato? Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu percebo algo diferente, né? Não é isso? Por que vocês acham que o professor Renato já deve ter visto aquele vídeo por mais de 30, 40 vezes ou 60 vezes, ainda vê algo diferente? O que vocês acham? Hã? Porque a gente vê com os olhos, mas a gente avalia com os conceitos. E a cada dia que passa, nós estamos melhorando, nós estamos ganhando conhecimento. E a avaliação que a gente faz da nossa realidade, ela tem que ir melhorando em função desse conhecimento que a gente tem.
Então, tudo que a gente vê, a gente só vai conseguir avaliar se é bom ou se é ruim através do conhecimento que nós temos. E quando nós estamos falando de formação esportiva, dar conhecimento, passar informação à criança de 7 a 13 anos é essencial para que ela possa jogar melhor, para que ela possa compreender melhor o jogo. Então, muitas das vezes, né, eu tenho que planejar as atividades para que as crianças elas saiam da minha aula melhores do que elas chegaram. Eu vou bater nessa tecla até o fim, porque isso é essencial. Esse é o papel do professor, esse é o papel do educador, receber a criança e devolver ela melhor, tá? Então, no jogo, o que a gente quer é que a criança observe melhor. Então, nós temos que ensinar para a criança algumas regras básicas do que ela deve olhar, o que ela deve perceber, o que é relevante, o que não é, né? O que vai acontecer em seguida, né? O que do conhecimento e da experiência dela ela vai utilizar para ter essa informação, qual ação ela deve escolher para resolver esse problema, né? Quando e quando ela deve executar essa ação e a execução da ação em ações alternativas em alerta, né? E depois, a avaliação. Então a criança, quando ela faz uma atividade, ou quando o professor ele desenvolve uma atividade, ele tem que estar atento a esses aspectos. Eu chegar lá e colocar uma atividade só para a criança saltar, é um objetivo. Se eu coloco para ela saltar e rolar alguma coisa, eu ponho outros objetivos. E se eu faço ela pensar na prática dela, é diferente. A criança ela tem que ser instigada a pensar. Nós vamos ver aqui, durante a minha apresentação, vários vídeos, onde vocês vão ver, né, as crianças pensando, jogando e pensando, né? Então, para onde deve olhar, né, o que eu vou, enquanto professor, desenvolver com as crianças? Estratégias visuais, direcionamento da atenção, não é isso? Às vezes, uma criança, ela não consegue resolver um problema porque ela está prestando atenção em outra coisa que é irrelevante ao jogo. Vocês vão ver exemplos aqui de vídeos que eu trouxe para vocês, né? Então, o professor, o educador, nessa hora ele tem que agir. Ele tem que falar, olha, presta atenção lá naquela criança, lá no seu coleguinha. Você viu que ele andou para lá? Então, por que você não adiantou? Você viu que seu colega colocou a bola ali? Por que você colocou a bola ali naquela direção? Se você coloca ali, o que aconteceu? E se você colocasse aqui, o que iria acontecer? Fazer com que a criança raciocine, né? Mostrar para ela, né, a forma de selecionar aquilo que é relevante ou não. Olha, você viu aquela informação? Não, não vi. Quem estava prestando atenção? Ah, estava olhando lá de lá, professor. Ah, não, então presta atenção quando aquele fulaninho ali vier para poder passar a bola, passar uma bandeira, você tem que correr em direção a ele. Ah, tá bem. Né? Então, desenvolver com o seu educando, né, uma seleção, né? Uma seleção daquilo que ele deve observar, tá? Depois, né, fazer com que ele tente antecipar, né? Ah, se aquele fulaninho sair correndo ali, eu tenho que fechar essa lateral aqui. Por exemplo, se eu estiver brincando um roubo à bandeira, para não deixar com que ele passe, porque eu estou responsável pelo lado esquerdo. Ele tem que raciocinar em cima disso. Então, antecipar algumas ações, né? Depois, buscar, né, através do conhecimento que você está passando, né, uma forma de tomar a decisão. Porque tem professores que às vezes trabalham com as crianças, né, e ficam falando assim, vai fulaninho, faz aquilo ali, vai ciclaninho, faz aquilo ali. E não deixa a criança pensar. E a criança fica robotizada. Nós devemos deixar com que as crianças experimentem a atividade, né? Depois, qual ação ela deve escolher, né, no processo de tomada de decisão em função do conhecimento, né? A gente só escolhe o que a gente deve fazer se a gente tiver esse repertório motor, ou se a gente tiver conhecimento de uma possibilidade. Por exemplo, se chegar um atirador ali de elite, que nem aquele que chegou lá nos Estados Unidos, e começar a atirar, o que vocês fazem? Abaixa, né?
Sabe o que eu faço? Eu saio correndo aqui por trás, porque aqui tem uma passagem. Talvez a Marilda faz isso. Talvez vocês não sairiam aqui por trás, porque vocês não conhecem essa possibilidade. Então, o conhecimento para a tomada de decisão ele é importante. Se nós não tivermos conhecimento das possibilidades de ação, às vezes a gente age mal. Ou às vezes a gente age da melhor forma dentro daquele hall de possibilidades. Depois, como e quando eu devo executar a ação, né? Como iniciar essa ação, alternar essa ação, tem hora que eu vou fazer mais rápido, tem hora que eu vou fazer mais lento, até para poder ludibriar, né, o meu adversário, né? E depois avaliar a ação. O processo de avaliação da ação depende muito do conhecimento. Tá? Então o que a gente quer é que crianças, né, nessa faixa etária, elas possam jogar, elas possam brincar, mas que elas não destinem a atenção delas somente para a bola. Porque a bola é o elemento mais interessante que tem no jogo, para as crianças. Né? Eu posso jogar futsal, posso jogar basquetebol, posso jogar voleibol, elas ficam de olho na bola. Mas ensinar para essas crianças tem muitas outras coisas que passam ao redor da bola. Tá? E isso é ensinar elas a verem coisas que elas não sabem. Tá? Então, o que a gente precisa ensinar, né? Isso tudo eu falei sobre aspecto da cognição, só para poder chegar nesse aspecto aqui. Porque para a gente poder treinar a cognição e o desenvolvimento da criança, a gente precisa treinar a percepção. Percepção corporal, percepção espacial, percepção direcional. Por exemplo, talvez alguns de vocês estejam muito nervosos, né? Porque eu entro aqui, ó, e estou quase caindo, né? E teve uma hora que eu quase caí mesmo. Eu fiz assim, não sei se vocês perceberam. Isso é percepção do espaço e do meu corpo. Se eu não tivesse, durante o meu processo de formação esportiva, né, desenvolvido essa característica, certamente eu já teria caído aqui. E daria problema. Né? Mas eu desenvolvi esse aspecto da percepção. Eu sei mais ou menos qual é a distância que eu estou da mesa aqui. E uma criança, quando ela está num jogo, ela tem que saber se posicionar dentro da quadra, ou dentro do campo, ou dentro da piscina, para que ela possa jogar. Muitas vezes ela vai receber a bola e vai estar do lado de fora, se ela não tiver essa percepção bem desenvolvida. Então nós precisamos desenvolver isso nas crianças. E isso faz parte do processo de quê? De cognição. Porque aonde eu vou depende da minha cabeça, não é? Eu vou falar, agora eu vou chegar para o lado daqui. Não, agora eu vou ficar mais ao meio. Agora eu vou lá para o lado direito. Né? Então depende de como eu me vejo. Eu posso ir para trás da mesa, eu posso ir mais para frente. Né? Então saber se desenvolver, saber se posicionar dentro da quadra, dentro do campo, é essencial. E a gente desenvolve nessa faixa etária. É a fase mais sensível para o desenvolvimento dessa capacidade. Tá? Então isso aqui é só para poder ilustrar. Não sei se vocês conseguem ver uma faixa mais negra, fechada, e uma faixa menos negra, mais cinza, assim, maior. Vocês conseguem ver? Essa faixa mais negra, fechadinha, é um iniciante. E a faixa cinza maior é uma pessoa com bom desenvolvimento da percepção. Isso são pesquisas, resultados de pesquisas, que mostram que o quê? Que as pessoas que desenvolvem melhor o aspecto da percepção, elas veem mais as coisas. E a criança, quando ela está num processo de formação ou iniciante, ela foca muito na bola. Na bola e no portador da bola. Então o que nós devemos fazer no processo de iniciação esportiva é fazer com que ele enxergue todo o jogo. Porque o jogo não é só 1 contra 1. Não é? É 2 contra 1, é 3 contra 1, é 3 contra 2, é 4 contra 3, é 8 contra 8, é 9 contra 9, não é? 6 contra 6, não é isso? E para ele jogar um 6 contra 6, ele precisa ter uma visão geral disso, ok? Bom, então já fizemos uma iniciação sobre o processo de formação esportiva, nós já sabemos o que é a técnica, qual que é a base da técnica, já sabemos o que são os pressupostos da componente cognitiva e tática do jogo. Então agora nós podemos utilizar o método de ensino. Sem passar por isso, seria muito difícil vocês compreenderem o que eu vou dizer agora.
Tá? Então, dentro daquele mundo de informações, né, sobre métodos de ensino, eu tentei, dentro dessas informações, porque se a gente procurar sobre métodos de ensino, nós vamos ter muito mais que esses, tá, gente? Aqui eu coloquei só exemplo. Olha, são N's. 2, 4, 6, 8, 9. 8 ali. 8. E pode ter mais 8 aí. Que existem no mundo. Qual que eu vou usar? Então, minha ideia não é passar por esse nem fazer isso muito maçante. Talvez numa disciplina de graduação a gente possa fazer isso. Mas a ideia aqui é só dividir. O que eu quero fazer é só comparar essas propostas. E é uma possibilidade, a literatura tem nos deixado fazer isso. Opa, espero que vocês estejam conseguindo ver. Em separar esses métodos entre analíticos e métodos holísticos. E há alguma diferença. E eu vou fazer essa diferença só para vocês poderem entender o porquê que eu vou falar dos métodos que eu trouxe aqui, tá bom? Então, os métodos analíticos, tá, são métodos que priorizam o ensino das técnicas, tá, a priori a tática. Né? E os métodos holísticos, eles consideram o jogo que se aprende. Então, você ensina através do jogo. O método analítico, ele se baseia muito no método parcial e no método analítico mesmo, de ações motoras. Né? Já o método holístico, mais em métodos cognitivos, com e sem inclusão dos processos incidentais de aprendizagem. Isso aqui depois vocês vão receber, tá? Tá no slide, vocês vão receber, não precisam copiar. A não ser que vocês queiram copiar algo que eu fale aqui, tá bom? Sim, muito próximo, tá? É porque o global ele pode abranger várias possibilidades de método. Tá? O que a gente vai agora dentro do método holístico é dissecar 3 métodos importantes, tá bom? Ok? Mas eu posso utilizar a forma global para poder desenvolver as minhas atividades, tá bom? Então, nos métodos analíticos, nós temos a decomposição dos elementos de jogo, né? Iniciando sempre com as técnicas, né? E nós temos, nos métodos holísticos, as transferências de informação sobre o jogo. Então, eu aprendi a fazer um jogo lá, um jogo da velha, e isso vai me trazer recurso e conhecimento para eu poder fazer um jogo de basquetebol, de voleibol. Não é? Preponderância de exercícios isolados, né, nos métodos analíticos, e nos métodos holísticos, mais situações vividas, né, um saber adaptado. Então eu vou adaptar a situação. Tá? E por fim, nos métodos analíticos, nós temos atividades e sequências didáticas criadas pelo próprio educador, pelo próprio docente, pelo próprio professor, né? Segundo o referencial do padrão do ensino-aprendizagem de todas as idades. Né? Já no método holístico, nós temos o ensino da tática junto com o ensino da aprendizagem motora. E aí nós temos a formação de pessoas mais inteligentes e mais criativas. Tá bom? Então, o que eu vou passar muito para vocês é o método holístico. Tá? Hoje, nós vamos falar sobre métodos holísticos, até porque talvez vocês dominem muito bem os métodos analíticos. Né? Talvez sejam os mais presentes. Então, só para poder justificar o porquê que eu vou fazer isso, aqui algumas críticas que eles fazem aos métodos analíticos. Né? O comprometimento da importância da intencionalidade do ensino, né? Manifestada na descontextualização dos comportamentos e na baixa interferência das variáveis que são passadas, né? A ausência de uma perspectiva teórica que compromete o significado e a coerência do direcionamento das questões do ensino. Essas são as duas principais críticas que se fazem aos métodos analíticos, de uma forma geral, no mundo de uma forma geral, no Brasil não é diferente, né? E os praticantes, o que eles fazem? É importante escutar eles. Esses autores ali que eu citei, foi através dessa pesquisa que eles propuseram um método diferente. Através da pesquisa com os praticantes. Eles falaram, reduzido sucesso na realização das habilidades técnicas. Porque às vezes você fazer um passe legal, você fazer uma manchete legal, um toque legal. Mas na hora do jogo, às vezes eu tenho que fazer um rolamento e fazer o toque. Né? Às vezes eu tenho que correr e fazer o passe. Não é? E às vezes aquele padrão que eu aprendi, ele não vai ser aplicado. E aí, o que eu faço? No jogo, né? Faz igual nós estamos fazendo no processo de formação no Brasil. Tendo muita dificuldade, né, em fazer com que os jogadores compreendam as ações. Ontem eu estava assistindo o jogo vôlei de praia, Juliana e
Larissa, estava no segundo set, se não me engano estava 16 a 13, e elas fizeram 2 pontos seguidos. Teve um ponto que era só ela passar a bola. E ela jogar a bola para fora e praticamente sela a derrota no segundo. E no terceiro foi a mesma coisa, estava 12 a 10. Teve uma bola que se elas, né, passassem, né, só para poder jogar pressão para os adversários, não era pegar a bola e jogar para fora, lá 13 a 10. 13 a 10 é muito difícil reverter no vôlei de praia, né? Então tem momentos críticos, vocês lembram da escalada? Tem momentos críticos na formação esportiva, mas tem momentos críticos no jogo também. Se eu não tiver inteligência, já é. Né? Isso é uma pena. Né? Então a questão é essa. Né? A incapacidade dos alunos em criticarem a prática do jogo. Então muitas vezes quando a gente está no ensino analítico, os alunos eles não constroem o jogo junto com o professor. Isso faz com que caia a motivação. Né? E eles também não criticam as ações. Criticar é no sentido de, olha, não poderia melhorar isso aqui, não poderia fazer diferente isso, não poderíamos mudar essa regra. Muitas das vezes as ações, as atividades que nós fazemos, né, elas partem dos alunos, né? As adaptações. É ou não é? Pois é. Rigidez das habilidades técnicas aprendidas, baixa autonomia dos alunos e conhecimento reduzido acerca do jogo. Então sabe-se muito pouco do jogo. Por quê? Porque eu fico lá, olha, toque na parede. Quando você fizer 100, sem deixar a bola cair, você não vai parar. Tem muita gente que ainda faz isso, não faz? Agora, fazer isso para alunos de 7 a 13 anos é adequado? Você acha que a criança quer fazer isso? Ou ela quer brincar? Não é? Então, nós devemos evitar esse tipo de atividade. Porque ela não é motivante e não faz com que a criança pense sobre o jogo, tá? E desenvolva uma linha de raciocínio sobre o jogo. Então, dessas propostas, é o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Das propostas mais holísticas, nós temos 3. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar sobre o TGFU? Levanta a mão. TGFU, o ensino dos jogos para a compreensão. Alguém já ouviu falar? É uma proposta que nasceu na Inglaterra, tá? Em função dessa pesquisa agora que eu mostrei para vocês esses dados, e tem sido muito utilizado na Europa de uma forma geral e no Brasil agora. Tá? Alguém já ouviu falar da iniciação esportiva universal? Levanta a mão. Ah, legal, muito bom, legal. Alguém já ouviu falar da escola da bola? Ah, legal. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou passar por essas 3 propostas. Vou classificar essas propostas, vou falar para vocês o que esses métodos requerem das crianças e vou dar alguns exemplos, tá bom? Então vou começar pelo ensino dos jogos para compreensão, que a gente chama de TGFU, que é o Teaching Games for Understanding em inglês, tá? Que foi proposto por esse Bunker e Thorpe aqui. Então a ênfase da proposta, né, no aspecto social, ela tem o foco no desenvolvimento integral do indivíduo. Vocês depois vão ver o modelo. Né? Preparando para participar de forma autônoma e crítica na sociedade. Ela propõe a discussão de problemas e soluções de jogo, né? Que ajudam a desenvolver estratégias coletivas e confirmam a influência da abordagem social construtivista. Então, através desse modelo, o aluno ele passa a intervir e interferir no jogo que ele está tendo. Tá? Dentro do contexto esportivo, eles focam no desenvolvimento do conhecimento tático e estratégico, tá? E o ensino dos jogos, que é essencial para essa faixa etária que vocês estão trabalhando, ele acontece dentro dessas classes. Jogos de invasão, jogos de rede ou de parede, né? Jogos de alvo e jogos de campo. Então eu não vou lá ensinar futsal, não vou lá ensinar futebol, não vou lá ensinar handebol, basquetebol. O que eu vou ensinar? Vou ensinar jogos de invasão. São jogos que têm princípios muito semelhantes. Porque depois, o que eles... Vocês estão conseguindo ler ali? O que eles querem, ou o que eles presumem com essa proposta de método, é que haja uma transferência de conhecimento das modalidades, de regras, de táticas e de estratégias.
Então, a partir do momento que eu jogo um jogo de invasão, a lógica do jogo é muito semelhante. Eu tenho que passar para o campo adversário, ultrapassar os adversários e fazer uma finalização. E fazendo isso através dos jogos, a criança ela brinca e aprende, né, essas regras. E aprende os princípios. Os princípios de defesa e os princípios de ataque. Quem aqui, levanta a mão para mim, quem é que baseia o ensino através dos princípios? Quem? Pois é, pouca gente. É muito melhor ensinar uma atividade, né, através de princípios do que ensinar através de regras. Porque o princípio, como o próprio nome diz, é o início. Depois, a gente não sabe o que vai acontecer. Depende do quê? Do conhecimento e da autonomia da criança. Né? Então, talvez para vocês, hoje, né, fica a dica. Leia um pouco mais sobre os princípios. Como que são esses princípios? Quais são os comportamentos que cercam esses princípios? E tentem modelar um pouco mais a prática de vocês. Né? Então, qual que seria a questão do desempenho esportivo? Né? Estaria linkado a tudo isso aí. Eficiência estratégica, eficiência tática, percepção, leitura de jogo e habilidade motora. É isso que essa proposta de método, né, requer. Tá? Então, olha só. Esse é o modelo, tá, que eles preconizam, tendo o aluno no centro. O aluno é o centro do processo. E no processo de formação esportiva, o aluno tem que ser o centro. Tem ou não? A atividade é o centro. Tem que ser o aluno. Né? Se a gente for considerar tudo que eu falei aqui no início sobre formação esportiva. Não é? Então, olha só. O aluno, então, sendo o centro, né, a gente mostra o jogo para a criança. Né? Apresenta o jogo. Olha, vamos jogar um jogo de 3 contra 3, onde você tem que passar por essa linha, você tem que fazer uma finalização. Então, professor, mas será que a gente não pode passar por aquela outra linha? Será que até ali não é impedimento? Ou seja, o aluno, né, ele vai começar a ver esse jogo e depois ele vai apreciar o jogo. A fase de apreciação, o aluno ele começa a entender o regulamento do jogo. O que ele pode fazer no jogo, o que ele não pode fazer no jogo. Né? E aí a gente pode adaptar esse jogo em função das habilidades, das limitações e das potencialidades dos alunos. Né? A partir disso, ele desenvolve a consciência tática. O que é? Ele compreende, né, a conscientização dos problemas táticos, né, onde é privilegiada a compreensão dos princípios. Aí nós temos princípios gerais, operacionais e fundamentais. Quem já ouviu falar de princípios táticos, gerais, operacionais e fundamentais? Pois, né? Isso é essencial. Essencial, gente. Isso é a base da formação de jogadores inteligentes e criativos. É a base da formação de seres humanos. Porque aqui todo mundo age conforme o princípio, não é? Ou não? Não? Nós podemos cobiçar a mulher alheia? Isso é um princípio, não é? Isso é um princípio. Não é? Nós podemos matar o próximo? É? Não. Então, dentro disso, né, todo mundo sai e vai para uma boate, vai brincar, não é? Dentro de princípios. Os princípios é que regem a autonomia das pessoas, não é? No jogo é a mesma coisa. Nós temos princípios para poder jogar um jogo. E depois, o que aquilo vai acontecer depende muito da formação do meu aluno. Nós sabemos que um princípio não é matar ninguém, né? Mas tem gente que mata, né? É uma pena. Por quê? Porque não foi ensinado a ele esse princípio. Não foi reforçado o princípio. Né? E no jogo nós temos a mesma coisa. Né? Claro que eu estou extrapolando, né? Mas só para vocês poderem entender qual que é a importância dos princípios. Só para vocês poderem ver que, princípios é uma coisa que está muito distante. Não, está muito presente na nossa vida cotidiana. Né? Nós não podemos, né, negar alguns princípios se a gente quer viver bem com a nossa comunidade. E a comunidade, né, a sociedade que a gente vive, cada sociedade tem uma regra.
né? Se no Brasil a gente trafica drogas, há uma pena. Se você faz isso no Oriente Médio, a pena é o quê? A morte. Porque isso, por que lá é a morte e aqui não é a morte? Porque isso depende de princípios. Então os princípios estão muito presentes na nossa vida. E no jogo também. Só tem que aqui não são princípios de vida. Nós estamos falando de princípios que regem a movimentação, a percepção da criança dentro do jogo. Como que ela se percebe dentro do jogo. É isso. Tá? Depois nós temos a fase de tomada de decisão, né? O que fazer, como fazer. Eu só vou decidir o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, se eu tiver o repertório motor, né? E se eu tiver o conhecimento, não é isso? Eu não posso decidir por uma coisa que eu não sei. Foi o exemplo que eu dei do atirador. Se ele entra aqui e começa a atirar, se vocês não sabem que tem uma saída aqui, vocês não sabem por essa saída. Então a tomada de decisão depende disso, né? De toda a fase de aprendizado da criança, tá? Execução de habilidades, né? A fase de realização, né? Da ação em si. Por isso que é importante desenvolver as ações motoras das crianças, né? Que é a criança o quê? Brincar, né? Jogar, dar resposta ao jogo, né? Tem gente que fala é desempenho, acha que é só Olimpíada. Não. Tudo que a gente faz tem desempenho. Vocês aqui tentam ter um desempenho. Vocês têm que fazer, chegar aqui 8, sair meio-dia, né? Vocês estão sendo avaliados por isso. As crianças também têm desempenho. Aprender a ler, aprender a escrever, aprender a jogar, né? Ok? Então essa é a ideia do Teaching Games for Understanding, ou do ensino dos jogos para compreensão, ok? Eu vou fazer um mix das três, só para vocês poderem entender como que isso se aplica lá na realidade, tá? Depois nós temos a iniciação esportiva universal, muitos de vocês já conhecem, né? É uma proposta feita pelo professor Pablo Greco, não é isso? Da UFMG, né? E que tem sido muito difundida no cenário nacional. Qual que é a proposta? O que ela visa? Adequar métodos de ensino-aprendizagem às idades, às fases e aos níveis de rendimento, né? Respeitando as características, né, da evolução psicomotora e dos processos de maturação e adaptação biológica. Tá? Então, aquilo que era técnica passa a ser tática, né? As habilidades passam a ser situações, problemas. O aprendizado da técnica da vida cotidiana passa a ser o quê? Aprendizado da tática, a capacidade da percepção e decisão do mundo globalizado. Tá? Alguns princípios, se a gente quiser trabalhar com a iniciação esportiva universal. Primeiro, nós trabalhamos o que fazer. Capacidade de jogo. Eu tenho que sair daqui em 30 segundos. O que eu faço? Salto aqui ou desço a escada? 30 segundos eu posso até descer a escada. Porque qual é o risco que eu tenho de saltar aqui? Às vezes torcer o pé, mas 30 segundos eu consigo sair lá. Agora, se eu tiver 5 segundos, eu vou ter que saltar. Ou eu vou ter que descer as escadas mais rápido. O que eu estou fazendo quando eu estou raciocinando? O que eu estou fazendo? Justamente, eu estou montando estratégias para poder só solucionar o quê? Uma demanda, um problema de jogo, né? E depois eu utilizo a técnica. Se eu vou saltar aqui, e vou cair lá no chão, quais são os elementos da aprendizagem motora que eu vou lançar a mão? Se eu vou sair correndo, o que eu devo fazer? Qual é a coordenação que eu devo, né? Exigir do meu corpo para que eu possa sair lá. Então, primeiro eu pensei o que eu vou fazer. E depois eu fui lá. Agora, se eu fosse uma pessoa com limitações físicas, por exemplo, estivesse numa cadeira de rodas, eu teria a opção de sair por aqui? Não. E eu poderia pensar nisso? Não. Eu sempre pensaria em sair ali por trás. Então, as minhas potencialidades motoras me levam também a propor soluções, tá? Então, só para vocês poderem entender, isso aqui é uma brincadeira. Como é que isso é feito na prática, né? Então, olha só, o que as crianças ali têm que fazer?
É uma proposta. Elas têm que dar o máximo de passes possíveis ali dentro. E as crianças de cinza ou azul claro, né, que estão do lado de fora, o que elas têm que fazer? Ir colocando a bola para dentro. No sentido de que as bolas cheguem nas crianças de vermelho. O que eu estou trabalhando nessa ação? Tomada de decisão a todo momento. Como que eu devo fazer para que as bolas não saiam dos cones? Qual é o elemento técnico que eu estou utilizando? Passe. Quantos passes foram dados? N's. Quantos passes de bico foram dados? Quantos passes com a parte interna foram dados? Quantos passes com a parte externa foram dados? Vários. Agora, o meu objetivo é fazer com que essa criança dê passe com a parte interna, com a parte externa? Não. Porque isso eu vou fazer um processo de quê? De especialização. O que eu quero fazer é que essa criança ela domine um elemento que é o quê? Transmissão da bola. Se ela vai passar com a parte interna ou com a parte externa, pouco interessa. Eu quero é que ela aprenda que ali é uma regra de jogo. E se vocês fizerem essa atividade lá com as crianças de vocês vão ver o tanto que elas vibram. Porque elas estão brincando. Sem querer, elas estão aprendendo princípios de jogo e estão brincando. Não é aquele negócio chato, monótono. Passa para mim que eu passo para você. Vamos lá. Não é isso. Nós estamos brincando. Vamos ver quanto que a gente dá. Toma, Marildo, vamos lá. Aqui agora, aqui. Não, vem outra. Né? Eu estou brincando e meu cérebro está sempre pensando. E quem está do lado de fora está pensando em quê? Deixa eu complicar a vida dela ali, deixa eu complicar a vida. E o jogo não é assim? Quando a gente faz um jogo, o adversário não quer facilitar, ele quer complicar a nossa vida. Então, através de uma brincadeira dessa, a gente tem todos os elementos que tem um jogo formal. Eu vou dar muitos outros exemplos assim, mas isso é porque está dentro da proposta que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Bom, então a ideia da iniciação esportiva universal é desenvolver essas capacidades técnicas, desenvolver essas capacidades motoras, desenvolver a capacidade de jogo, só para depois, lá na fase de orientação e especialização, passar para o treinamento técnico, para o treinamento tático. E aí a gente passa para o jogo formal. Só depois, a base de tudo, o princípio de tudo, é a capacidade motora e a capacidade de jogo. Capacidade motora você sabe. Quando eu perguntei se todo mundo conhecia o Galarru, vocês falaram que sim. Capacidade do jogo eu vou falar o que é. Dentro de uma proposta de método. Tá? Então olha só, o que a gente quer? Né? Que a criança jogue, que a criança brinque, que a criança vivencie amplas atividades corporais. Né? E atue em muitas situações problemas, como essa do passe. Eu tenho que fazer um monte de passe com 10 bolas diferentes. Né? E a partir disso, né, ela decide se ela vai para algum esporte ou se ela vai continuar na vida comum. O que nós temos que trabalhar é aquela base toda lá em cima, do jogar, do brincar, da diversão. Depois, quando ela ficar mais velha, com 14, 15 anos, ela já tem a base toda. Ela já aprendeu qual é a lógica do jogo. Ela já aprendeu os elementos técnicos do jogo. Ela vai falar assim, agora eu quero ir para futsal. Agora eu quero ir para futsal. Eu sou muito bom no handball. Então eu vou para lá. Eu não sou bom em nada para poder jogar em nível de rendimento. Que bom. Mas você é bom para poder fazer atividade física? Sou. Que bom que você pode então fazer atividade física. Porque hoje, não sei se você sabe, o Brasil tem crescido muito o número de pessoas obesas e sobrepeso, não é? É ou não é? Muito se deve à hipocinesia, que é o quê? Pouco movimento durante o dia. E também ao baixo aprendizado na prática esportiva. Eu sou capaz de perguntar aqui para vocês, e vocês, olha, vocês são um grupo seleto, né? Quantos de vocês aqui praticam mais de 3 esportes? Tá vendo? São muito poucos. E quando a gente está numa atividade, num clube, como esse aqui que é maravilhoso, eu tenho possibilidade de praticar todos os esportes. E aí, se eu pratico poucos esportes, qual é o nível de socialização que eu tenho? Menor. Porque se eu jogo futsal, eu saio da quadra de futsal e posso ir para a quadra de vôlei se eu jogo vôlei. Agora, se eu só jogo futsal,
eu chego e não tem ninguém jogando futsal e não jogo vôlei, e está cheia a quadra de vôlei, qual é a possibilidade de eu ir lá interagir com aquelas pessoas? Quase zero. Ninguém quer passar vergonha. Ninguém. Ainda mais depois de uma certa idade. A gente fica com mais vergonha ainda. Então, aprender, ter uma boa base esportiva, vai ajudar no processo de socialização. Eu trabalhei por muitos anos com adultos que tinham e não tinham formação esportiva. E a gente trabalhava num clube que oferecia prática para esses adultos. E era nítido o grau de socialização dos adultos que tinham mais vivência motora com aqueles que não tinham tanta vivência motora. Os que tinham mais vivência motora se socializavam muito mais. Porque eles chegavam no dia e falavam assim: ah, hoje não tem basquete, mas tem vôlei. Hoje não tem vôlei, mas tem peteca. Hoje não tem peteca, mas tem futsal. Hoje não tem futsal, mas tem handebol. E eles rodam pelas atividades. Quem domina só uma atividade, olha, nós somos um grupo seleto de pessoas que trabalham com educação física. Talvez 10% aqui dominam mais do que 3 atividades. Mas o culpado são todos vocês, não, de forma direta, né? O culpado foi o quê? O processo de formação esportiva de vocês. Agora, se vocês que gostam de atividade física, que trabalham com atividade física, já tem limitação em dominar mais que 3 esportes, imagina quem não tem. Então é grave, né? E a cada, não sei se você sabe, a cada dólar investido na prevenção de doenças ou na atividade física, é 10 dólares que são economizados na saúde pública. Então, nós temos que, de fato, investir na formação esportiva. Porque a gente está o quê? Investindo numa saúde a longo prazo. Estamos investindo naquilo ali, na vida comum, na riqueza de expressões corporais, né? E fazendo com que o quê? Com que o Estado tenha menos gastos com a saúde, né, em termos de hospitais, e o Estado passe a gastar mais com ações de prevenção. Tá? Então, olha só, dentro dessa proposta da Iniciação Esportiva Universal, há uma estrutura temporal, né, que começa lá na fase pré-escolar, de 3 a 4 anos, né, às vezes até 2 anos, e ela vai até a fase de alto nível. Nós não vamos falar isso tudo aqui, porque a nossa ideia é ficar ali, ó, fase universal, que é de 6 a 12 anos, e na fase de orientação, que é de 12 a 14 anos, que aqui fecha nos 13, no Geração Esporte, né? Mas é importante a gente saber nessa fase de orientação. Então, são o que eu vou passar para vocês. Nessa fase, é importante vocês também terem em mente que as capacidades coordenativas, elas estão mais sensíveis de serem trabalhadas com as crianças, ou seja, é o melhor momento de se trabalhar a capacidade coordenativa de uma criança. Então nós devemos fazer isso, devemos fazer com que as crianças tenham amplitude de experiências. Gente, isso já está comprovado. Se eu fizer algo diferente lá na minha prática, o que eu estou fazendo? Eu estou limitando a minha criança, eu estou cerceando o direito da criança de se desenvolver. Isso é grave, tá? Então olha lá, o que é a fase universal, né, dos 6 aos 12 anos? Nós temos que ter o refinamento dos movimentos fundamentais, não é? Então aquela ampulheta que eu mostrei para vocês do Galahu, ela está presente aqui agora. Estão vendo a lógica das coisas? Né? Dos 6 aos 10 anos, eu tenho que fazer o início de combinação de movimentos fundamentais. Quem trabalha com crianças de 6 a 10 anos deve buscar isso aqui. E de 11 a 13, desenvolvimento cognitivo. Essa questão da percepção que eu falei para vocês, corporal, espacial, direcional. Israel, eu não posso fazer essa percepção lá com 6 anos, 7 anos? Olha, a literatura sugere que não, é melhor você não fazer. Sabe por quê? Porque a criança ainda não desenvolveu o seu processo cognitivo concreto. Quando é que vocês conseguem? Vocês devem lembrar. Qual que era a série que a matemática era mais difícil? A primeira série. Na 6ª, 7ª série, não era? Por quê? Por que era difícil? É porque a matemática é um bicho-papão? Não, gente. É porque no processo de desenvolvimento cognitivo, o seu cérebro, nessa idade, está em formação.
a questão da abstração, e tem contas na matemática, você tem que abstrair, você não consegue ver no papel, você tem que abstrair. E no jogo de handebol, de futsal, de basquetebol, tem coisas que você tem que abstrair. Se aquele fulano passar lá, o que eu tenho que fazer? Se aquele fulano vier aqui, o que eu tenho que fazer? Se ele passar a bola para ele, o que eu tenho que fazer? Isso não é abstração? É pensar em possibilidades. Não adianta fazer antes dos 10, 9 anos. Não adianta. Porque a criança não se desenvolveu cognitivamente. Vocês estão perdendo tempo. Tá? Qual é o objetivo, né, dessa fase universal? Desenvolvimento das capacidades coordenativas. Lembra que eu falei sobre a capacidade da coordenação, né? As capacidades coordenativas. Está mais sensível nessa parte. Dos 6 aos 10 anos, explorar a combinação de movimentos fundamentais. E dos 10 aos 12, início dos jogos esportivos. Lembrem-se que eu mostrei lá no TGFU para vocês. Os jogos, eles são ensinados em função de quê? Das características, né? Jogos de invasão, né? Jogos de rede, né? Jogos de parede, né? Jogos de campo, né? É a lógica do jogo que nós temos que ensinar, né? Não é a modalidade, tá? E aí nós temos os conteúdos, que é o que às vezes muita gente quer, né? Qual que é a receita de bolo, né? Tá aqui uma ideia, né? Que vocês podem fazer lá. Desafios de 6 a 10 anos, eles adoram. Jogos de perseguição, jogos de imitação. E de 10 a 13, pequenos jogos, grandes jogos. Então vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Na primeira parte aqui dos jogos de desafios. Olha. Olha, isso é um grande desafio para uma criança de 6 a 10 anos. Né? Ela tem que desenvolver a capacidade coordenativa de equilibrar-se. Né? Ela tem que manter o ritmo, capacidade coordenativa de ritmo, com os seus colegas, né? Isso é um exemplo de atividade, né? Eu estou trabalhando equilíbrio, né? Posso fazer também uma atividade como essa, ó. Olha lá, criancinha pequena, né? O que ela tem que fazer? Equilibrar-se quicando uma bola. Será que ela consegue quicar dentro do bambolê? Esse é um desafio. É um desafio. Eu posso começar só em cima do banco. Eu posso virar o banco. Eu posso fazer isso na linha da quadra. E depois, aos poucos, eu vou colocando os desafios. Olha, você vai vir quicando e você tem que quicar dentro de cada bambolê. O que eu estou desenvolvendo? Coordenação motora da criança, né? E inteligência, raciocínio, né? Depois aqui dos 10 aos 13 anos, né? Nós temos pequenos jogos. Então, por exemplo, essa é uma atividade onde eles têm que fazer passe, né? Eu coloquei ele em slow motion para vocês poderem perceber. Passe. E a cada 3, 10 passes, 5 passes, eles marcam ali no jogo da velha. Todo mundo já brincou de jogo da velha, já? As crianças sabem. Então ali eles fazem passe. Ó, a cada X número de passes, vocês podem estabelecer com as próprias crianças, dentro da proposta do EGFU, ele vai lá e marca. Ganha quem? Quem marca o jogo da velha primeiro, né? E aqui, ó, tem esse pessoal aqui brincando nesse quadrado lá daqui. Lá daqui tem outras crianças brincando lá. O menino foi lá marcar. Então é um time contra o outro. Aí um vem e marca com a bola vermelha, outro vem e marca com a bola preta, né? E o jogo decorre. Ele, além de fazer o passe, ele tem que o quê? Raciocinar, né? Ele tem estratégia para poder resolver esse problema, não é? Isso acontece, né, lá? E através de uma brincadeira dessa, olha, eles gostam lá. A gente ensina o quê? Princípios. A gente ensina o que ela deve fazer. E vocês acham que isso acontece só com crianças? Vou mostrar para vocês com adultos, tá? Talvez o Tiago lembre, né?
essa foi uma atividade que nós fizemos agora lá no curso de especialização, né? O Thiago talvez lembre. Então lá, esse tipo de atividade, ele é claro que nós estamos fazendo aqui numa outra configuração, né? Com mais desafio, uma atividade para que eles possam ter uma inserção de motivação maior. Então, o que a gente quer? A mesma lógica, né? Que olha lá, ele deixou de marcar lá e marcou ali atrás, perdeu. Isso acontece com adulto. Isso é uma ação de formação. É o que vocês vão ter que, hoje à tarde, amanhã de manhã, amanhã à tarde. Vocês vão experimentar brincadeiras nesse sentido. E vocês vão ver. É importante, antes de eu passar a brincadeira para o meu aluno, às vezes experimentar. Será que dá certo? Qual que é a dificuldade que isso tem? Isso é importante, né? Nós fazemos essas atividades lá, né, em várias ações de formação, na graduação, no mestrado, na especialização, e a gente vê, né, que mesmo os adultos, né, em alguns momentos, pelo fato da atenção, da percepção estar focado num ponto só, eles erraram. Vocês acham que adultos não sabem que tem que marcar? Sabem. Mas o fato é que no jogo tem momentos que, se eu estressar e ficar com uma atividade única, só um objetivo, eu posso cometer um erro coletivo. Ok, então essa é a fase universal, tá bom? Nós temos então a segunda fase, que eu vou falar para vocês, que é a fase de orientação, que acontece dos 12 aos 14 anos. Tá? Então é a fase de início de automatização dos movimentos, né? É a fase de maior dificuldade da aprendizagem, né? De novos movimentos. Então por isso, gente, vou repetir, e dos 6 aos 10 anos a gente deve desenvolver a capacidade coordenativa, porque é a fase mais sensível, depois é mais difícil. Então, se eu não ensinei o meu atleta a correr, o meu aluno a correr, o meu educando a correr, depois ele não vai conseguir mais. A atenção pode ser voltada para outros estímulos. Então, nós temos a iniciação do treinamento técnico, né, a partir dos 13 anos, 12 anos, e a iniciação do treinamento tático geral, movimentações específicas. E aí nós temos alguns conteúdos, atividade do desenvolvimento técnico e jogos, situações, problemas, agora situações mais difíceis, né, com o objetivo de desenvolver a capacidade de percepção. Então, vou mostrar aqui para vocês uma, dentro das atividades de desenvolvimento técnico. Essa também é uma atividade lá da nossa formação, né? Então, o que eles tinham que fazer aqui? Olha, está desenvolvendo um passe, né? Agora nós estamos pensando aqui em crianças já com 13 anos, né? 12, 13 anos, eles precisam às vezes refinar o elemento técnico, mas tem um elemento de percepção. Por quê? Porque quem passa no meio deles lá tem que saber o momento exato de passar, né? Porque senão depois, né, eles não conseguem fazer as atividades. Olha só, iniciou e depois vão passar uns no meio, olha lá, conduzindo a bola, não é? O que nós estamos fazendo ali? Passe e condução. Nós estamos desenvolvendo dois elementos técnicos através de uma situação problema, não é? Tem uma situação problema ali, qual que é? Passar sem obstruir o passo do outro, né? Isso aqui é uma ação de formação como vocês estão tendo aqui. São os próprios professores vivenciando as dificuldades que essas atividades têm, para na hora que eles forem lá para a realidade, eles saberem aplicar, né? Vamos ver esse outro aqui. Vamos ver o de baixo. Essa é uma situação, né, daquela outra, na parte tática, né, onde agora eles têm uma situação mais o quê? Mais específica. Ou seja, nós temos o elemento do Coringa, ele não pode finalizar para o gol, né? Tem 2 contra 2, eles têm que superar. Para crianças de 13, 12 anos, isso é muito difícil. Eu tenho que ir colocando isso aos poucos. Às vezes, para o adulto, isso aqui, essa parte final aqui que eu estou falando, situações, problemas, com o objetivo de desenvolver a capacidade de percepção e tomada de decisão. Para um adulto já é difícil. E para uma criança também é difícil.
Então tem que experimentar, vocês vão experimentar isso lá na prática, no futsal, no voleibol, vai ter situação problema, né? Onde vocês vão trabalhar com estruturas funcionais, e vocês vão ter que decidir, tá? Ó, por fim, a última metodologia que eu vou falar para vocês, que é a escola da bola. A escola da bola é baseada em 3 pilares, tá? Orientação para as capacidades coordenativas. Então vocês vão vendo que essas propostas que eu trouxe para vocês, elas vão se encaixando, né? Porque o IEU não falou de capacidades coordenativas, essa também fala, né? E elas vão se encaixando. Jogos orientados para a situação e jogos orientados para as habilidades. E aí ela trabalha, tá, com receptores eferentes, né, que vem de fora para dentro, né? Então sinestésico, visual, auditivo, vestibular. Quando a gente vai trabalhar as questões do domínio tático e cognitivo, a gente trabalha com esses receptores. E a parte motora, grossa e fina, né? E nós temos esses elementos de pressão aqui, ou condicionantes, né? Saiu um T ali a mais, agora que eu vi. Que é o tempo, precisão, complexidade, organização, carga e variabilidade, para que a gente possa o quê? Criar desafios às crianças. Então, olha só, vamos trabalhar aqui um exemplo através da condução de bola, tá? Vou passar por todos esses elementos de pressão, só para vocês poderem ver como que eu posso modificar e introduzir esses elementos de pressão na condução de bola. Então, qualquer elemento de pressão de tempo, é aquilo que eu falei que se eu saltar, né? Tarefas coordenativas nas quais é importante a minimização do tempo e maximização da velocidade. Então, conduzir a bola em um determinado tempo. Então, ele vai conduzir essa bola em 10 segundos, em 30 segundos, em 5 segundos. Isso vai fazendo com que a criança faça o quê? Destine mais atenção à ação motora. Quando eu ponho pressão de tempo, ele vai reduzir o foco. Pressão de precisão, tarefas coordenativas nas quais é necessária a maior exatidão possível. Então, conduzir a bola em cima da linha lateral. Isso qualquer quadra tem, não é? Isso é possível fazer em qualquer lugar. Tá? Pressão de complexidade, tarefas coordenativas são resolvidas em série, né? Então, por exemplo, conduziram a bola e rolaram o bambolê, né? Pressão de organização, tarefas simultâneas, né? Conduzir a bola, né, de voleibol, por exemplo, né? Vou quicando essa bola, e uma de futsal, ou justamente rodando o bambolê. Vocês vão fazer essas atividades aqui, tenho certeza disso. Na hora que vocês forem fazer lá na prática, vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui, né? E vão ver se isso é difícil ou não, né? Pressão de variabilidade, né? Tarefas coordenativas, né, em que há necessidade de superar exigências em condições variáveis, em ambientes variáveis, em situações diferentes. Então, por exemplo, conduziram a bola e saltar um obstáculo, né? Conduzir a bola e fazer um rolamento, rolar um bambolê e entrar dentro desse bambolê. Isso exige da criança o quê? Cognição, porque ela tem que rolar o bambolê numa certa velocidade, acelerar mais que esse bambolê e entrar. Se ela não fizer esse cálculo de tempo e espaço, ela não consegue fazer a atividade. Tá? E pressão de carga, né? Conduzir uma bola mais pesada, né? Então, por exemplo, estou trabalhando com crianças de 6, 7 anos, eu ponho a bola da categoria superior, né? Porque isso vai aumentando a carga gradativamente, ok? Então, capacidade de jogo, né? A segunda ação da escola da bola, o desenvolvimento, que é a capacidade de atuar em jogos situacionais, bem próximo daquilo que eu falei no IEU, né? O objetivo é conquistar o ponto, chegar ao objetivo da atividade, né? E a capacidade de perceber uma situação e os problemas de jogos, tá? Então, qual que é o objetivo? Desenvolver na criança o gosto pela tomada de decisão e a resolução de problemas, né? E a formação de jogadores mais inteligentes. Essa é a ideia, né? Que a gente tenha jogadores mais inteligentes. Então, para isso, nós temos que desenvolver 2 tipos de conhecimento. Eu não falei que a tomada de decisão está com base no conhecimento? O que é conhecimento declarativo? Quem sabe? Hã? Quem sabe? É aquilo que eu consigo relatar. Então, fulano, por que você fez isso? Ah, porque estava aproximando o fulaninho de mim e eu resolvi passar a bola. Ele fala para você o que fez. O conhecimento processual é como ele faz. E isso é importante para a tomada de decisão.
Tá? Então, olha, o desenvolvimento da capacidade de jogo, nessa proposta, ela quer que o aluno aprenda, quer que o aluno jogue para aprender. Então, ela parte do ensino implícito para o ensino explícito. Então, é ele jogar e aprender, não é ele aprender para poder jogar. É uma lógica diferente. Nesse caso, né, a troca dos fatores altera o produto. Não é que nem uma soma de mais. Eu posso pôr 4 mais 4 dá 8, se eu pôr 4 mais 2 dá 8, se eu pôr 2 mais 4 dá 6. Aqui, o jogar para aprender ele tem uma lógica. E o aprender jogando tem outra lógica. É a criança descobrir por ela própria. É o que muitas das vezes vocês fazem. Vocês vêm por uma ação e não sabem o que vão aprender. Depois vocês vão descobrindo aos poucos. O que vocês podem aprender, como vocês vão utilizar. Tá? Então é o ensino implícito antes do explícito. Tá? Dentro dessa proposta nós temos as estruturas funcionais, né? Nós temos a igualdade numérica, a desigualdade numérica e a utilização do Coringa. Todo mundo sabe o que é o Coringa, não sabe? Vocês já tiveram, acho que vocês já trabalharam isso ano passado, né? O Coringa é sempre uma pessoa, né, que está ali para poder auxiliar a equipe que ataca ou que defende. Ele tem uma função específica. Tá? O que a gente tem que pensar é que nas estruturas funcionais, nós trabalhamos em quê? Espaço reduzido, né? E que esses espaços reduzidos, eles têm essa implicação. Se eu reduzir o espaço, eu vou trabalhar aquilo ali. Se eu aumentar o espaço, eu vou trabalhar aquilo ali. Tem muita gente que acha que reduzindo o espaço, a criança corre menos. Ela corre mais. Ela corre muito mais. Quanto menor o espaço, mais a criança corre. Isso se ela entender o jogo, né? Porque se ela ficar parada, pode ser grande ou pequeno, que ela não vai ter diferença. Não? E os conteúdos, né? Muitos de vocês trabalham grandes jogos pré-desportivos, e aqui eu quero dar ênfase às tarefas técnicas, táticas. Porque é isso, essa é a lógica, essa é a nova lógica da formação esportiva, né? Que tem sido implementada. Tá? Então, eu vou passar essas 7 tarefas táticas, só para vocês poderem aprender o que é. Vocês poderem ouvir, já que muitos aqui não conheciam a proposta. Tá? E que vocês vão fazer lá na prática. Vocês vão ver que é só uma questão de estruturação do raciocínio de vocês. Porque muitas das coisas vocês já fazem. A gente só precisa denominar. Porque quando a gente não conhece, a gente não consegue avaliar. Tá bom? Então olha só, uma tarefa tática. Acertar o ângulo. Isso é uma tarefa tática. Né? Então a criança ela deve lançar, chutar e rebater a bola ao alvo. Então olha só uma atividade. O professor passa a bola e ela tem que o quê? Ajustar o movimento dela para quê? Para poder jogar a bolinha lá dentro. Né? Então isso é uma tarefa tática. O que é tática? Muito acham que tática é 4-4-2, 3-5-2. Não, tática não é só isso. Isso é sistema. Porque quando a gente fala de tática, todo mundo fala assim, nossa senhora. Por quê? Porque tem uma ideia errada do que é o conceito tático. Tática é percepção. A criança saber correr e movimentar-se dentro do espaço que é disponibilizado para ela. Tá? Então, olha lá. Ou ela intercepta a bola, ou ela chega no bambolê antes. Que criança que não gosta de brincar disso? E isso tem a lógica do jogo. Tem a lógica do jogo de invasão, por exemplo. Né? Então, se eu quero anular um ponto do adversário, eu preciso anular o espaço onde ele vai correr. Né? Isso é uma tarefa tática. Tirar a vantagem tática do jogo, né, é uma outra tarefa, né, onde o importante é, por meio do jogo, o conjunto com o colega conseguir um ponto e um gol. Vou mostrar uma animação também que nós fizemos lá em Viçosa, de formação. Essa. Não, essa é outra. Vou mostrar essa aqui. Ó, a ideia era que coletivamente eles encontrassem
a melhor oportunidade para quê? Para poder encostar a bola no colega. Nós temos ali nessa atividade 30 pessoas brincando em 2 bolas. 30 pessoas brincando em 2 bolas. Né? E ela é altamente motivante. O Thiago estava lá e sabe. Todo mundo brincou como criança. Né? E a ideia é que eles passem a bola até encostar no colega deles. Tá? Quer ver uma outra atividade que nós podemos fazer? Essa tirar vantagem tática? Essa, uma brincadeira que utiliza uma bola e 2 crianças. Né? O que eles têm que fazer? Quicar a bola. Se a bola cai 2 vezes no campo do adversário, ponto. Isso é tirar vantagem tática, porque tem hora que eu vou jogar com força e tem hora que eu vou jogar devagar. Isso eu tenho que raciocinar. Né? O outro, jogo coletivo, né? Tarefas táticas, que o importante é receber a bola do colega ou passar a bola para ele. Né? Então vamos ver aqui uma ação. Só para vocês poderem entender na prática como isso funciona. Olha lá, eles estavam brincando, né? E qual que era o objetivo ali? Vocês devem fazer isso lá no futsal. Que ele passe a bola para o colega, mas que a bola passe por entre os pontos e quem receba do outro lado seja o próprio colega. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que se movimentar em função do quê? Em função da equipe. Né? E a equipe toda tem que facilitar essa movimentação. Né? A quinta, né, é reconhecer espaço. Né? Importante é reconhecer as chances de gol. Então, por exemplo, essa aqui, quando a gente coloca, muitos de vocês já devem ter colocado mais gols, né? Ao invés da gente trabalhar com possibilidade de fazer gol numa extremidade na outra, colocar os gols no meio. Qual que é a dificuldade que a criança tem? Ela foca sempre no objetivo linear, não é? Quando a gente coloca mais golzinhos assim, vocês vão ver, eles vão rodar ali, rodar e não vão fazer. E não vão fazer. E são professores como vocês, participando de uma ação de formação, como vocês estão aqui participando. Vocês poderem ver que as atividades, depois de vivenciadas, elas nos trazem ideias. Certamente o Thiago que participou lá, agora ele já está raciocinando e fala assim, poxa, é verdade. Né? E por fim, as últimas duas, né, que é oferecer, se orientar, se superar o adversário. Né? Oferecer, se orientar, é muito simples. É reconhecer o espaço para poder passar a bola. Essa também foi uma atividade que nós fizemos lá com professores, uma ação de formação. Então eles têm que passar a bola entre eles. Né? E a partir disso, a tarefa prática do jogo da velha lá. Eles têm que marcar lá. A cada X números de passes, olha, se vocês verem do lado de lá e do lado daqui, os 2 grupos que estão brincando, não tem ninguém parado, né? Não tem ninguém desmotivado, não tem ninguém pedindo para poder ir embora. Né? Por quê? Porque a atividade é altamente motivante. Né? E superar o adversário, que é tirar... Ali vocês estão vendo aquela menina de vermelho lá, ó, ela é um coringa. Então a ideia sempre é o quê? Que a bola chegue até ela. A equipe está conseguindo? Não. Então a ideia é o quê? É sempre tirar aquele espaço para que ela não receba a bola. Tá 2 grupos participando e ninguém parado. Né? É uma atividade que é altamente motivante. Né? Ok, e por fim a última coisa que eu vou falar são as habilidades, até porque o tempo já está quase, né? Eu estou até acelerando aqui no fim, comentando muitas atividades, mas é só para vocês terem uma ideia. Depois vocês vão ter oportunidade lá na prática, vivenciar isso e conversar isso com os professores. Né? Nas habilidades, eu tenho a possibilidade de trabalhar o controle dos ângulos, né? E a regulação da aplicação da força. Então eu quero trabalhar o desenvolvimento de uma habilidade, né? Isso aqui é essencial, principalmente se eu estou trabalhando em esportes de raquete ou esportes que eu uso a mão ou o pé. Né? Então, olha só, oferecer tarefas sensório-motoras, né, com o objetivo de conduzir
né, e regular de forma precisa rebatida. Então, olha só. Tá vendo? A criança ela tem que o quê? Jogar a bola na parede e depois bater com a outra, né? O que ela está fazendo ali a todo momento? Raciocinando em cima do quê? Da bola. E o que ela está fazendo? Calculando o quê? O ângulo, não é? Não é isso? E as crianças de 6, 7 anos fazem. A todo momento ela precisa desenvolver, né, essa habilidade. Tá? Vou voltar aqui. Não precisa de fato também, né, que seja tão preciso como esse. Né? Isso aqui é só para a gente poder descontrair. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Já viram esse vídeo? Não precisa também controlar os ângulos tanto assim, né? Se puder, melhor. Mas de fato, esse cara ele é fora do comum, se o vídeo não foi armado, né? Mas o controle de ângulo que ele tem é fora do comum. Depois vocês testam aí na hora do almoço, né? Ver se vocês vão conseguir. Ele faz de várias formas, né, Alonso? Mas se ele de fato consegue fazer isso, significa o quê? Se de fato ele consegue fazer, ele conseguiu controlar bem os ângulos, né? Pronto. A outra, regulação da aplicação da força, né? Onde a criança precisa saber, né, a força que vai fazer. Por exemplo, essa atividade que eu já havia mostrado antes para vocês, que é uma atividade que tem uma tarefa tática, ela também tem uma habilidade, não é? Que é a regulação da força. Se a pessoa que está brincando nesse jogo aí, ela precisa de 2 pratinhos e uma bola. Muito simples de fazer em qualquer quadro. Ela tem que desenvolver essa aplicação da força, né? Pronto, antecipar, né, a direção do passe, né? Aqui é uma brincadeira, né, onde as crianças, uma joga a bola para a outra, isso, uma saca e do lado de lá não pode deixar a bola quicar. Então o que as crianças têm que fazer? Elas têm que antecipar a trajetória da bola, né? Então um saca e a outra pega, tá? E aí você pode fazer de formas variadas, né? Com 2 bolas, por exemplo, tá? Ops. E antecipação defensiva, né? Apresentar tarefas também onde eles possam antecipar o passe, tá? Para frente. Observação dos deslocamentos, né? Onde a criança ela possa observar o deslocamento dos adversários, né? Então, por exemplo, essa atividade aqui, ó, é uma atividade muito parecida com aquela primeira que eu mostrei para vocês, mas ela tem o quê? Um objetivo diferente. Antes, as crianças que estavam no centro, elas tinham que fazer o quê? O que elas tinham que fazer? Passe. Agora são as crianças que estão do lado de fora que têm que fazer passe. Aquela hora era com o quê? Com o... E agora? Com a mão. Então, dentro do mesmo espaço, eu posso criar várias atividades e trabalhar várias habilidades diferentes. E todas as crianças que estão envolvidas, olha lá, olha, elas estão motivadas. Não tem nenhuma criança parada. Nenhuma. Né? É essencial nessa faixa etária. Se as atividades elas não forem motivantes, elas vão parar, né? Essa foi que eu mostrei. Determinar as linhas de corrida, né, da bola. Então, por exemplo, essa é uma atividade muito simples. O que as crianças fazem? Também foi nessa ação de formação que nós temos lá. Tem que passar a bola uma para a outra.
Então, quando eu passo a bola, né, de uma criança para outra, primeiro ela tem que fazer o quê? Tirar a atenção na bola que ela está e observar a bola que ela vai receber, né? Senão a bola passa dela, ou cai na frente dela, ou cai na cabeça dela, não é isso? Então, isso, para crianças de 6 a 10 anos, é muito difícil. Né? Às vezes, jogar a bola para cima, girar e pegar. Também é uma atividade. Né? E oferecer-se, né? Que é uma atividade mais complexa, né? Onde eles têm que 4 contra 2, usando as estruturas funcionais, mas se eles ficam parados, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que os dois vão marcar, então eles têm que o quê? Movimentar. E crianças de 10, 11, 12 anos, quando elas começam a fazer atividades nesse sentido assim, olha lá, ó, depois conduzir a bola, né? O que elas geralmente relatam? Que não viram o espaço. Geralmente elas ficam para trás. Então, o desenvolvimento da percepção delas. Né? Ok, então pessoal, no fim, né, como mensagem final, o que vocês precisam fazer é juntar tudo isso que eu disse dentro do grande quebra-cabeça, que é a formação esportiva. Considerar todos esses aspectos temporais, que são o quê? A idade, né, da criança, as características da criança, as tarefas e as habilidades que vocês querem desenvolver com essas crianças, as capacidades coordenativas e trabalhar os elementos de pressão, as capacidades de jogo, né, com as estruturas funcionais. E aí, eu ia passar por isso aqui, mas o tempo já tá mais, né, Maria? O que vocês vão ver, a ideia é só o seguinte: quando eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho possibilidade de avaliar. Quando eu não sei o que eu estou fazendo, eu não consigo avaliar. Então, quando a gente fala assim, vocês precisam estudar o que é capacidades coordenativas, vocês precisam entender quais são princípios. Por quê? Porque se vocês entenderem o que vocês estão ensinando para as crianças, vocês podem avaliar. A gente só avalia aquilo que a gente conhece. Então, dar nome aos bois é muito interessante. É necessário, inclusive. Né? Então, eu vou passar aqui para vocês possibilidades de avaliação. Eu não vou me ater e vou fazer isso de forma profunda, não. Tá? Mas eu vou só passar porque depois, essa avaliação, por exemplo, vocês vão ter uma aula sobre isso com o Juan. Né? Vocês vão aprender o que é o KTK. Quem que conhece o KTK? Ah, muita gente. Muito bem. Já aplicaram? Pode. Então, excelente. Por quê? Porque vocês estão sabendo o que vocês estão trabalhando, né? E avaliar é a possibilidade de quê? De vocês melhorarem a prática. A avaliação é muito importante. E aqui, olha só. Então, vocês já sabem quais são, né? Esses são sistemas de avaliação que vocês utilizam para poder avaliar esses métodos de ensino que eu passei aqui. Certamente vocês não terão uma aula sobre o GPAI, né? Vocês precisarão procurar informações sobre ele, mas já está aqui. De qualquer forma, vocês já sabem qual é o instrumento que vocês podem utilizar para poder avaliar o quê? Cognição. Porque o KTK ele avalia o quê? Coordenação motora, né? Não é? E o GPAI ele avalia o quê? Cognição, né? Desenvolvimento da percepção. Tá? Então aqui tem um exemplo, tá? De como avaliar, quais são as atividades, né? As ações que ele avalia, tá? E aqui um exemplo, ó, do vôlei, por exemplo, um jogo de 2 contra 2 e um jogo de 6 contra 6 do vôlei. Então, por exemplo, o que eu fiz com a criança em termos de saque, de ataque, é colocar a bola no espaço vulnerável. Eu posso depois avaliar se ela está fazendo aquilo ali, se ela compreendeu a lógica do jogo. Porque quando eu saco, eu tenho que entender se eu vou sacar para poder forçar um saque, se eu vou sacar no meio das duas, no caso de 2 contra 2, no meio das duas adversárias. Né? Esse aqui é um modelo de avaliação, Laura. Vocês podem classificar como sempre, nem sempre, raramente, nunca, né? As 8 atividades, né, nesse caso. E aqui, para a gente poder finalizar, depois eu abrir para pergunta, eu agora só vou deixar assim, uma ideia para vocês, como vocês escolhem o método.
Alguém pode apagar a luz, que agora precisa que a luz seja apagada mesmo. Porque senão eles não vão conseguir enxergar. Alguém apaga, por favor, a luz? Na frente. Quando a gente falou de método, né, eu mostrei aqui para vocês 3 métodos, não foram? Né? TGFU, IEU e Escola da Bola, não é isso? Por esses 3 métodos. Mas existem vários métodos, não é? Então eu vou falar para vocês, vou tentar, né, através de uma brincadeira, tá, mostrar para vocês como que a gente escolhe o método. Mas vocês têm que estar muito atentos. Quem acertar vai ganhar, então, as revistas e a camisa. Tá bom? Tem que ter muita atenção. Desliga a luz para mim, por favor, amigo. Eu sei que foi muitas informações, né? Principalmente para quem não conhece os métodos que eu mostrei aqui, e às vezes fica um pouco maçante, por isso que eu trouxe as atividades. Mas a escolha do método, né, ela depende de muitas coisas, de muitas variáveis. E se eu me ater em uma variável só, como vocês se ateram a somente a passagem da bola dos jogadores de branco, vocês às vezes não vão ver coisas importantes que passam em volta de vocês. Então escolher o método não é só pensar no conteúdo, não é só pensar nos objetivos, não é só pensar no nível dos alunos, não é só pensar na dificuldade dos conteúdos de aprendizagem, não é só pensar nos fatores de organização. Se eu cometer o erro como observar somente um aspecto para poder escolher o método, eu posso cometer um grave equívoco na hora de passar as atividades para minhas crianças. Então lembrem-se dessa atividade lá do gorila, né, da bola passando, que quando vocês pensarem nos métodos de ensino, vocês têm que ter uma visão ampla, abrangente. E lembrem-se, tudo que eu falei desde que eu cheguei aqui, quanto mais iniciante, mais restrita a minha visão. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais ampla é a minha visão. Para vocês é a mesma coisa. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais próximo vocês estarão de escolher o método adequado. Por isso, estudem. Façam dessa formação aqui de vocês um momento de aprendizado de riqueza. Certamente vocês voltarão melhor para a cidade de vocês. Por fim, eu só queria fazer um agradecimento ao Pablo Greco, que foi meu orientador de mestrado, de doutorado, e que me cedeu várias coisas dessa apresentação, principalmente alguns vídeos, né? E é um professor que eu tenho trabalhado muito próximo. E gostaria de deixar essa mensagem final, né? Essa é uma frase do Oscar Wilde, né? Que é uma pessoa de gosto simples, contento-me com o melhor. E na formação esportiva, a gente tem que se contentar com o melhor. A gente não pode ficar fazendo as coisas de qualquer jeito, não. Tá? Muito obrigado. Eu deixo agora aberto para a pergunta. Tá? Muito obrigado. Esse modelo que eu apresentei para vocês aqui, de iniciação esportiva, ele é um modelo padrão. É um modelo que vai servir para grande quantidade de jogos e de atividades que nós temos, correto? Mas tem modalidades que a gente sabe que começa antes. Por exemplo, ginástica. Se eu for encaminhar uma menina ou um menino depois dos 13, certamente eu perdi boa parte da formação. Então nós temos que ter sensibilidade a esse aspecto. Agora, Lucas, eu gostaria só de te chamar a atenção e tentar te sensibilizar que a criança ela não é um aspecto só físico. Tá? A criança não é só a carne, não. E muitas das vezes a criança está preparada motoramente, tá, para poder, de repente, participar de uma atividade talvez de treinamento, uma atividade que desenvolva mais a habilidade dela, mas psicologicamente não, socialmente não. É isso que tem acontecido com muitos jogadores que a gente tem no Brasil, que vão para a Europa e depois retornam. Ou os bons jogadores que vão para lá, e a gente tem alguns casos agora, um jogador que é excelente, mas que colocou fogo na casa dele e está preso na Alemanha, não sei se vocês sabem disso. Isso acontece o quê? Foi queimado etapas o quê? Sociais e psicológicas com esse jogador. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão que você falou sobre o potencial de uma criança, a gente tem que pensar também que nós estamos tratando com uma vida, com um ser humano. E antes dele ser atleta, ele vai ser uma pessoa. Porque não adianta nada depois ele dominar uma série de habilidades para o jogo e na sociedade ele não conseguir se comportar.
senão nós vamos ter preso dentro da cadeia, você está entendendo? Nós vamos ter uma pessoa que não consegue se comportar dentro da sociedade. E aí ele vai ter um momento de reclusão. E mesmo esses que não são reclusos, eles podem ter o quê? A carreira desperdiçada. Por quê? Porque no momento em que ele deveria estar brincando, no momento que ele deveria estar com os colegas dele, ele estava o quê? Treinando, trabalhando. Foi exigido dessa criança o quê? Uma carga psíquica muito grande. E aí o que acontece? Mais para frente ela se envolve em drogas. Mais para frente ela menospreza o ciclo social dela. Ela passa a viver sozinha. Entendeu? Então, quando a gente pensar no potencial da criança, eu gostaria que vocês pensassem num potencial mais amplo, psíquico, especialmente falando, e social, para a gente poder saber se essa pessoa ela está, se essa criança, se esse pequeno indivíduo está preparado ou não. Agora, esse modelo que eu mostrei para vocês é um modelo que é aplicado no mundo inteiro, né? E eles têm tido muitos problemas. É claro que talvez o nível educacional que nós temos no nosso país hoje ele seja muito baixo, que não nos permita, né, às vezes trabalhar algumas questões de uma forma mais interessante, podemos dizer assim, né? Mas mesmo assim a gente não deve também atropelar processo, entendeu? Então toma cuidado, porque às vezes motoramente a criança é muito bacana, mas a cabeça dela é que vai determinar muita coisa. Por isso que eu chamei muita atenção de vocês para esses aspectos. Se amanhã eu quiser sair daqui, hoje eu estou de calça jeans e sapato. Se eu quiser sair e falar assim, não, vou fazer uma corrida aqui, eu vou brincar de futsal ali, eu faço, não, o futsal, eu tenho que colocar um tênis, eu tenho que colocar um short. Isso é o quê? Minha consciência. Na hora que eu entro lá dentro para poder brincar com vocês, que seja, né, eu falo, olha, eu vou jogar mais atrás, essa é a minha posição, eu sei o que a pessoa faz, é um passe, é finalização, você está entendendo? É autonomia. Não precisa do professor ficar lá do lado e falar assim, agora chuta, agora não sei o quê, agora passa, olha lá o coleguinha. Por quê? Porque durante o processo de formação são aprendidos com conteúdos, entendeu? Tá bom? Mais perguntas? Lucas ganhou uma revista que eu perguntou, né? Sou Márcio, do município de Pequeri. O meu caso não é perto de Juiz, né? O meu caso, acredito até que seja de outros núcleos também, que aqui na minha cidade não é pequena, 5.000 habitantes, e eles não têm do primeiro ao 5º ano educação física na escola. Então, os alunos de 10 a 11 anos que eu recebo lá, ele dá para notar aí, através do teste mesmo, que eles são defasados em nível de coordenação motora. Mesmo não sendo a idade ideal para trabalhar, como fazer? Acho que seria uma receita um pouco mais de indicação técnica mesmo, porque nessa idade de 11 a 12 anos já deveria estar no outro estágio. Como fazer? Márcio, pergunta excelente, viu? Bacana demais. E de fato isso acontece não é só lá em Pequeri, não. Acontece em muitos lugares, né? Em Soda também, certamente na Piuí, tinha um pessoal ali, né? No estado de uma forma geral e no Brasil de uma forma geral. Esse problema, só você me permitir ser um pouquinho mais amplo, esse é um problema grave na nossa profissão, sabe? Porque muitos profissionais de educação física têm preguiça de trabalhar, né? Quando a gente fala assim, nós temos que avaliar as crianças lá para poder mandar para a secretaria, eu tenho que mandar para o nosso coordenador. Vou ter que ir lá avaliar as crianças. Ficar lá marcando, que saco, isso não serve para nada. Nossa, não é isso que eu faço. Isso é porque todo mundo quer inventar de novo a roda, né? Esses dias, inclusive, você me permite só te contar um exemplo. Eu estava conversando com um empresário que coloca dinheiro no esporte, e falou, Israel, isso é muito interessante, mas para o profissional de educação física não dá certo, não sei por quê. O profissional de educação física tem uma moda de ser criativo, de inventar. Ninguém compra as coisas que a gente está fazendo, é bacana, tem ciência atrás, o cara prefere inventar. Então, só para poder resumir o que eu estou falando, tudo depende de conhecimento. E tudo depende da forma como nós vemos a nossa realidade. Se hoje não tem aula de educação física, nesses anos iniciais que você me disse, isso é um problema da nossa profissão. Nós não fomos capazes de justificar a importância
da educação física nessa faixa etária. Eu dei aula há muito tempo de crescimento e desenvolvimento na universidade. E eu mostrava para os alunos, né, durante o semestre, a importância, eu acho que vocês também, quando vocês formaram, a importância de ter atividade física nos anos iniciais, não é? Não é importantíssimo? Crianças de 5, 6, 4, 7, ter educação física de qualidade, não é? Uma orientação de qualidade, até para não acontecer isso que está acontecendo lá em Pequeri, né? Não é isso? Por que a gente não tem educação física nessas escolas? Você sabe dizer por quê? Porque os profissionais de educação física ainda não foram capazes e suficientemente responsáveis, que essa é uma questão de responsabilidade, eu me incluo, né, mas eu tento, durante as minhas aulas, mostrar essa importância e fazer com que as pessoas façam isso. Né? Nós deveríamos ter uma classe mais unida e deveríamos estudar mais e comprovar que isso é essencial, que talvez eles tirem lá na parte final, se for uma questão de troca, que eu acho que não é uma questão das pessoas reconhecerem o valor da educação física. Agora, nos anos iniciais, é quase que um crime fazer com que a criança tenha atividade física. Aí o que acontece? A criança chega lá com você, não é? Está fazendo um trabalho bacana e tipo, poxa, eu queria dar sequência num trabalho que ele vem na escola, mas não vem com deficiência, não é? O que você tem que fazer? Ajustar as atividades que você tem para a faixa etária menor, para as deficiências e limitações que eles têm. Agora, entendendo, Márcio, o seguinte, que essas crianças, nessa faixa etária, pode ser que elas tenham perdido um período sensível de desenvolvimento de uma certa capacidade. Por exemplo, umas capacidades coordenativas, algumas delas. Então, o que você tem que fazer? Ao invés de fazer aquela prática que você iria fazer para crianças de 8, 10 anos, então um período mais sensível, adaptar essa prática para que as crianças de 11, 13 anos possam aproveitar, entendeu?